canal do homem é mais fechadinho, é só através do pênis, então o canal da mulher é mais favorável para essa doença. Então a secreção é daquele jeito, bolhosa, branca, às vezes tem mau cheiro, às vezes não tem, então são coisas que a gente tem que ficar atenta para perceber os sinais. O HPV, eu acho que muita gente conhece o HPV, principalmente os pais dos adolescentes, das adolescentes, acabou gerando uma polêmica a hora que a vacina do HPV foi introduzida na rede SUS, porque eu mesmo cheguei a ler um relato de um pai que falava que não iria deixar a filha tomar a vacina do HPV porque iria estar estimulando a vida sexual na criança, devido à idade ter sido um pouco menos. Só que assim, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento e saber que na verdade é para a prevenção. A gente vê que teve muitos casos, muitos relatos, as crianças tomavam a primeira dose, a segunda já não quer tomar mais. Houve muito influência da mídia relatando sobre a vacina, os maus que dava, dor na perna, que desmaiava. Então assim, particularmente não se conseguiu atingir a meta do HPV. Só que é uma doença que antigamente não tinha na rede pública e muita gente pagava para ser imunizada contra ele. O HPV, ele tem mais de 150 tipos de vírus. Essa vacina que foi introduzida na rede pública, ela combatia contra 4 vírus. O vírus 6, o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11 é responsável pela característica das verrugas. Então, se a gente for infectado pelo vírus 6 e o 11, certamente a característica da doença seria as verrugas na parte genital. E o outro vírus seria o responsável pelo câncer de colo de útero, onde a gente detecta a partir do preventivo quando a gente colhe. Então, a falta do tratamento adequado predispõe o câncer de colo do útero e do pênis e pode estar em estado latente por anos, aparecendo com uma imunidade deprimida. E o câncer de colo do útero a gente só consegue detectar e a gente só consegue prevenir mediante o Papa Nicolau, que a gente conhece como preventivo. Então, se a mulher não faz regularmente o seu preventivo, às vezes ela não pode saber como é que está lá dentro. Por ser uma parte muito interna, a gente não tem acesso e a gente não pode ver. Então, é através do preventivo que a gente vai saber se está tudo certo. A ultrassom vaginal, ela também é importante, porque o câncer de colo do útero, a gente colhe secreção do colo e não das outras partes vizinhas. Então é importante a gente estar sempre fazendo o acompanhamento com o ginecologista e sempre estando em dia com os preventivos. Aqui é o colo do útero normal, para quem não conhece. A hora que a gente vai colher o preventivo, a gente colhe a secreção do lado de fora e com a escovinha a gente introduz no orifício e colhe a secreção de dentro. Então esse é um colo normal, epitelizado, vermelhinho, sem presença de nenhuma secreção. Já lá já é um colo alterado, com presença do HPV, que são aquelas pequenas lesões avermelhadas. Pode ter bolhas, pode ter verruga. O condiloma acuminado é o do HPV também, é o que a gente estava falando das verrugas. Então, as verruguinhas a gente chama como condiloma acuminado. Ele parece um couve-flor, parece, geralmente, antigamente, era chamado como crista de galo. Ficava parecendo uma crista de galo mesmo. Desculpa, gente. Então, assim, as lesões em borda anal, pode ser na parte genital da mulher, do homem. Então, assim, é uma lesão muito feia. Ali é uma parte dele, totalmente assim, tampando, né, a parte vaginal e a parte anal. Ele é característico disso mesmo. É uma coisa feia, às vezes a gente fala assim,
assim, não, mas não é possível que eu vou ter isso um dia, né? Mas dependendo da nossa visão e da não prevenção, às vezes pode acarretar. Então, essa é a vacina. Ela protege contra os 4 tipos do HPV. É indicada para pessoas do sexo feminino entre 9 e 26 anos. A hepatite B, acho que todo mundo conhece, a gente faz os exames de sangue, colhe para saber se tem hepatite. Ela também é uma doença que pode ser transmitida pelo sexo, porque é através de secreção, do sêmen, do sangue, então também é caracterizada como uma DST. A hepatite B existe uma vacina. Ao nascer, a criança tem que tomar a vacina da hepatite B para já estar sendo imunizada contra essa doença. A hepatite C também é um vírus transmitido pelo sangue contaminado, pela secreção, pelo sêmen, que também é uma doença assim, que pode ser transmitida pela via sexual. E ela pode acarretar a cirrose, que é a hora que o fígado incha, a barriga fica bem distendida, então já começa a alterar outros órgãos. Agora a gente vai falar da maior das DSTs, né? Que é a AIDS. Eu acho assim, é uma doença que na verdade a gente não vai morrer dela. A gente vai morrer das doenças oportunistas a partir da hora que a gente estiver contaminada. Então ela é transmitida pelo contato sexual, pelo sangue, pelo sêmen. Às vezes, a hora que você beija alguém, se você tiver uma ferida e entrar em contato com o sangue, acaba passando também o vírus. Ela destrói as defesas do organismo, ou seja, as nossas células brancas, que é responsável por defender o nosso corpo quando entra outros micro-organismos para causar alguma coisa, eles são destruídos pelo vírus. Então, a partir do momento que a gente tem o vírus, que a gente tem a doença, qualquer infecção que chegar no nosso corpo, a gente vai ficar imunodeprimida, porque a gente não vai ter mais resistência para combater aquela doença. Algumas transmissões do vírus, né? O relacionamento, a transfusão de sangue, a criança, a mãe, quando ela tem o HIV, a AIDS, ela não pode amamentar. Isso tem que ser muito bem orientado para as mães, para as gestantes. E o parto também não pode ser normal, por causa do contato do sangue, então o parto tem que ser cesáreo. A AIDS, ela passa por 4 estágios. Então, o primeiro estágio, o vírus entra no seu corpo e se esconde. Você parece uma pessoa sadia, parece que você não tem nada. Mas aí você pode estar transmitindo o vírus para outra pessoa. A infecção pode ser detectada somente se for feito um teste, sua aparência ainda é saudável. Então, todo mundo sabe que tem que colher o sangue para realmente saber se está com o vírus do HIV. O terceiro estágio deve servir de alguns alerta, que já é um estágio mais avançado. Cansaço, fraqueza por tempo prolongado, emagrecimento acentuado. A gente, quando vê uma pessoa, a gente até brinca, né? Falar, fulano tá idético, por causa da magreza aparente. Alguns caroços, algumas ínguas por mais de 3 meses, uma tosse muito seca por mais de 1 mês, sapinho na boca em adultos, são manchas brancas. A doença, quando ela já está ali evoluída, a língua fica toda saborrosa, fica toda branca. Manchas avermelhadas, arroxeadas e pequenas, e diarreia prolongada por mais de 1 mês. O quarto estágio já acontece o quê? A queda da defesa do nosso organismo. É onde a gente vai estar propício a qualquer infecção. Então, a pessoa contaminada com vírus, ela facilmente pega outras doenças graves, que poderão levar à morte. É igual eu falei, raramente a gente vai morrer de AIDS, a gente vai morrer das doenças oportunistas. Nesta fase é que diz geralmente que a pessoa já está com AIDS.
É uma complicação. O portador de AIDS pode apresentar aparência de saúde razoável, pelo menos no começo. Os aidéticos, nome que se dá às pessoas com AIDS, nesse estágio, pode morrer em pouco tempo. Aí uma fotinho, né, do nosso célebre Cazuza, que era bom, tinha uma letra de umas músicas maravilhosas, mas infelizmente deixou com o vírus da AIDS. A língua fica daquele aspecto, parece que a gente nem escovou, parece que está cheia de alimento ali. E assim, o importante, às vezes, eu falo porque eu já presenciei, eu já cuidei de paciente com AIDS. E o primeiro impacto que a gente tem é de falar, eu não quero. Parece que só da gente estar ali com a pessoa, parece que a gente vai se contaminar. Então, assim, é importante que a gente não discrimine a pessoa que tem a AIDS, porque ela não oferece perigo, desde que a gente saiba como se prevenir, e precisa de muito amor e da nossa compreensão, porque a gente sabe, né? A gente não está livre disso. Então, eu acho que a pior coisa para o ser humano é o desprezo. Então, eu acho que a gente tem que compreender e compartilhar essa situação. Eu vou passar um videozinho de um relato de uma mulher que teve, como que ela pegou e como que é a transmissão da AIDS. A AIDS é considerada hoje um dos maiores problemas da atualidade, tanto por atacar ao mesmo tempo muitas pessoas de uma mesma região, quanto pela gravidade da doença. Por isso, saiba agora tudo sobre AIDS. Olha, eu descobri o diagnóstico em 1998, há 14 anos atrás. Eu era parceira única, fui casada com 14 anos, e aí eu fui fazer o exame porque eu perdi muito peso. Revolta. Esse foi o sentimento que atingiu Gabriela no primeiro momento em que ouviu o diagnóstico da doença. E a preocupação não era para menos. A AIDS é a mais grave doença sexualmente transmissível. A infecção se dá pelo HIV, vírus que ataca as células do sistema imunológico. Ele destrói os glóbulos brancos, enfraquecendo o sistema de defesa do organismo. O HIV pode ser transmitido por relação sexual, por transfusão de sangue contaminado, uso de drogas injetáveis durante a gestação e pelo leite materno. A grande maioria das vezes, essa transmissão é via sexual, né? Então, o que ocorre? Durante a relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso da camisinha, há a possibilidade de um parceiro contaminado, através da sua secreção, do seu esperma, transmitir o vírus via essa secreção para o seu parceiro ou para a sua parceira. Se esse esperma ou secreção está contaminado com o vírus HIV, cairá na corrente sanguínea da pessoa sadia e começará a se multiplicar. Ao mesmo tempo em que ele se replica, ele mata as células de defesa. O paciente começa a não ter mais condições de se defender contra doenças comuns e até uma gripe pode provocar a morte da pessoa. O que acontece quando o paciente adquire o vírus através de uma relação sexual? Existe um período que nós chamamos de uma janela imunológica, né? Que é aquele período em que o paciente ele está infectado, mas ainda não aparecem os anticorpos nos exames de laboratório. É um período em torno de 60 a 90 dias. Isso quer dizer que o paciente só vai saber se está infectado a partir de 2 meses da relação sexual desprotegida. Se nesse período essa pessoa que foi contaminada se relacionar sexualmente sem camisinha com outras pessoas, poderá transmitir o vírus mesmo não sabendo que é portadora. Eu acho que muitas pessoas hoje se contaminam, inclusive a parte dos adolescentes que estão aí no dia a dia, porque eu acho que eles ainda não acreditam que existe o HIV ou que não vai acontecer com eles. Sempre assim, acontece com o vizinho do lado, com o amigo, com o colega, mas ele nunca vai acontecer. Eu acho que as pessoas deviam se cuidar mais, se prevenir mais. Transar é bom, é legal, mas assim, com cuidado, com prevenção mesmo. Se você teve alguma relação sexual com penetração sem preservativo, procure uma unidade
unidade básica de saúde, faça o teste. O vírus passa de pessoa para pessoa, independente de idade e de sexo. Todo cuidado é pouco. Para saber mais sobre AIDS, acesse minhavida.com.br. Então, assim, como vocês viram no vídeo, né, a mulher, um relato de que ela teve a AIDS, é uma coisa chata que eu acho assim, ninguém quer, mas infelizmente se a gente se infectar, a gente tem que saber lidar. Então, qual que é a prevenção de tudo isso? A gente selecionar as nossas relações sexuais, não ter vários parceiros, se acaso tiver, se cuidar, usar camisinha. Tem meninas que às vezes usam os comprimidos, mas o comprimido ela evita uma gravidez indesejada e não uma DST. No caso da DST, somente o preservativo. Então, mais uma vez a imagem da camisinha. Aqui é diferentes camisinhas, né? Hoje a gente sabe que existem camisinhas de diversos modelos, diversas marcas, sabores, cores. Então eu acho assim, não tem motivo da gente não usar. Então assim, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então assim, aquele primeiro videozinho que eu passei, vocês viram como é difícil para se tornar um ser humano, como que existem várias fases. Então não é por causa de um momento, de poucos minutos, que a gente vai deixar tudo isso desfalecer. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu espero assim, que o que eu falei tenha servido, tenha compartilhado, tenham assim feito alguma diferença na vida de vocês. Espera só um pouquinho que tem mais um videozinho. E assim, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode procurar a unidade básica, tirar dúvida, nem que seja para conversar. Não precisa ir lá para se consultar. Simplesmente, a hora que você tiver dúvida, a hora que você quiser saber alguma coisa, você pode estar procurando qualquer profissional.
7 coisas que a gente tem, né? Então aproveita bem e que Deus abençoe todos vocês e que muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, doutor Nejão, pela palestra. Quero convidar o técnico Adilson, técnico de segurança do trabalho, para que se faça a entrega de certificado e brinde a palestrante. Quero lembrar a todos, os cantores, o pessoal que se inscreveram com as músicas para as paródias, para o show de paródia hoje a partir das 14 horas, tem ensaio aqui na Casa da Cultura. E amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos proceder agora ao sorteio de brindes. Eu quero convidar o técnico Gesley para que se faça o sorteio dos brindes. Vamos lá, Alex. Para onde você quer que eu vá? Fazer o sorteio. Ah, tá. Mexe bem os números aí. Mexe o saco. Vamos lá. Primeiro número. 20. Número 20. Número 20. Número 20. Número 20 está aí? Número 20 do Leão. Wilson. Wilson presente durante toda a semana na Cipate. Meus parabéns, Wilson, todos os dias aqui presente. Ô Márcio, faça o favor, põe a mão no saco e escolhe um. 92. Número 92. 92. Número 92. Ei, Marrom. Olha o sapato desse homem. Eu tenho uma inveja dessa graxa, né? Nem te conto, viu, Marrom? Próximo Recorda número. o quê? Ah, é? Vamos lá, mais um número. Faça favor, sorteio aqui para mim o número. Dona Ilsema sorteou um número aqui pra gente. Que número foi, Dona Ilsema? 28. Número 28. 28. 28. Tá vendo? Ah lá, 28. Mas vamos lá, seu Nelson. Escolhe um número aqui pra mim, seu Nelson. É um só, Nelson. 154. Número 154. 154 dou-lhe uma. 154.